André, Oi, Didi. você, quando alguém fala alguma coisa pra você, de alguma Geralmente coisa eu que aconteceu... interrompo, tipo eu fiz agora. Verdade, isso eu preciso concordar muito que você... Mentira, não interrompo tanto assim, não. Algumas vezes. Mas você, quando alguém fala uma coisa assim, pô, aconteceu comigo tal parada, e aí aconteceu com você também, você fica medindo o pênis? Pra saber, não, o meu é pior. Ah, tipo, como é que é? One-upping? Tipo, tentando ser Tipo melhor assim, ou ser pior? eu entrei, aí eu falei assim, pô, aqui em Brasília tá muito seco. Eu tô sentindo que isso é uma crítica ao que a gente começou antes de começar a gravar. Que eu falei que aqui também tá muito seco. É. Aí eu tirou toda a graça do que eu ia falar pra você. Eu parei de falar. Eu perdi o tesão completamente. Eu nem falei que tava mais seco que Brasília, que acho difícil Não, de você ser falou, mais seco que Brasília. aqui também tá muito seco. Tipo, cala a boca que é normal. Porra, parece que pra eu falar contigo tem que ter uma grande novidade, uma trama bem elaborada, com viradas, protagonistas, elenco de apoio. Caralho! Não posso chorar a miséria aqui de um clima seco de 8%? Minimamente. Bom, você me fez uma pergunta cuja resposta você não só já sabia, como você... Foi uma armadilha narrativa. Então eu caí nela. Senhoras e senhores ouvintes do nosso Brasil varonil e adjacências pós-oceânicas também, porque sabemos que temos diversos ouvintes além do oceano. Vocês são fabulosos e nós também, porque todo mundo é fabuloso, não existe ninguém comum, todo mundo é fabuloso. Estou aqui, eu, Diogo Braga, para trazer para vocês, através dessas ondas de rádio, frequências, linhas, eu esqueci, a gente vai começar essa discussão de ciência de novo. Não, é a internet mesmo. Eletricidade. A internet. Mas o som, você falando o som. Ele é convertido em eletricidade e depois em ondas de ar. Tá bom! E ó, senhoras e senhores, estamos começando aqui mais um fabuloso podcast, esse podcast focado em board games de RPG. Eu sou o Diogo Braga de Braguinha e estou aqui com a presença do inenarrável e fabuloso André Rumianek. Em terras secas, tão secas quanto Brasília. É verdade. Um dia eu vou gravar um programa só sobre a secura de Brasília. Sozinho. Não consigo. Nem imagino. Senhoras e senhores, e hoje temos a presença dele. O lançamento do mês. Gruntar, senhoras e senhores. Olá, pessoal! Fala, galera. Prazerzaço estar aqui. Obrigado pelo convite. Tamo junto aí. Muito maneiro estar com vocês para trocar essa ideia sobre Fantir. Nosso mundo de RPG aí, cenário de RPG brasileiro. Caraca, muito bom. O Gruntar, cara, já, teve aqui com a gente, já falamos de RPG e tal. Protagonizou um dos nossos primeiros episódios aqui, né? É verdade. A gente tava começando aqui a versão nova do Board D, né? Foi um episódio fofoquinha, basicamente, né? A gente falando das fofoquinhas de D&D. que tava rolando na época, Não, era o né? futuro, passado e presente e futuro de D&D. Mas era um pouco fofoquinha, assim. D&D sempre vai gerar muito assunto, né? Não tem jeito, velho. Sim, pode crer, cara. Não, e isso teve tanta variação, tanta mudança agora, porque, o Critical Role voltando pro Dungeons & Dragons, tanta parada, né? A gente achando que o D&D tava morrendo. É igual a TV aberta. D&D vai morrer! Porra nenhuma. Volta. Pior, cara, que eu tô... Um monte de e-mails que eu tô envolvido tem essa história. Porque lá no League of Legends também tem isso, né? LOLzinho tá morrendo! Pô, cara, e a gente tá lá há anos e anos trabalhando tensa, né? Procurando o fim da parada, né? Eu acho que é um pouco de sensacionalismo da internet também, tá ligado? Aquelas thumbnail, tem que fazer um barulho. O oposto também é verdade, tá? Eu vi recentemente uma entrevista do David Letterman com o Bill Gates. E aí o Bill Gates tá falando de uma coisa nova que tá surgindo, que se chama internet. Ele tá tentando explicar o que é. E aí ele fala assim, aí o Dave Letterman fala assim, mas então você tá falando o quê? Que uma pessoa vai poder ouvir um jogo, né, a narração de um jogo pela internet? Aí o Bill Gates, isso, super empolgado, né? Aí o Dave Letterman, tipo rádio, cara, isso é o rádio. Aí o Bill Gates ainda tenta, não, mas vai ficar gravado, e aí você vai poder ouvir quando você quiser. Aí o Dave Letterman, tipo fita cassete? E aí, assim, David Letterman, você não pegou a virada. Ele claramente não fez aquele investimento do início da internet que gerou aquela bolha do começo. Ele não comprou a casinha dele lá no Second Life, deu mole. Não comprou .com. Não comprou nenhuma .com. Olha aí, mas hoje a gente tá aqui, cara, com o Gruntar,
pra gente poder falar sobre esse universo de Fantir, cara, que tá vindo aí, tá... Pô, começou o financiamento coletivo essa semana, e, cara, o Gruntar, antes do Fantir, ele veio com um kit introdutório, né, do RPG, Perfeito. muito foda, muito foda. E, meu irmão, e agora ele tá trazendo o sistema dele, irmão, o universo dele, porra toda dele, pra desbancar o D&D, essa porra. Acabou. Vai morrer o D&D. Não, cara, calma aí, não fala isso não. Porque a gente tá lançando Fantir pra D&D, não tô desbancando ninguém, não. Não, caralho, vai ter logo depois. Eu sei que tá no meta estendida, é um sistema cara, próprio. não tem, não vou fazer, não quero criar sistema, velho. Isso é uma parada que foi uma filosofia de desenvolvimento desde o início, assim. Sim, sim. Porque é bizarro, porque depois que, há uns anos atrás, teve aquela treta da OGL, do D&D, de querer travar a licença e tal, e aí um monte de gente começou a querer lançar sistema. E eu tô indo pro caminho completamente ao contrário, velho, porque, eu não quero ficar reinventando a roda. Primeiro que dá muito trabalho fazer sistema, você equilibrar ele, tem muita concorrência. Por que a galera vai jogar o sistema do Gruntar? Pô, que se dane o sistema do Gruntar, velho. Tem sistema que tá rodando aí há décadas, sabe? Pra que vai jogar o sistema do Gruntar? Então eu prefiro justamente ir pra outro caminho. A gente tá fazendo cenário, porque eu acho que de modo geral o mercado tá carente de bons cenários de RPG. Pô, porque antigamente, pensa, cara, você tinha... sei lá, o Forgotten Realms ainda existe, né? Tá de boa. Aí você tinha Greyhawk, você tinha Ravenloft, você tinha Dark Sun, você tinha Spelljammer, você tinha Alcadim. Tinha um monte de cenário. E aí a Wizard meio que, a TSR, a Wizard meio que foi pra outro caminho, parou de publicar assim os cenários, eles estão publicando essas aventuras, né? Então, Dragonlance, vai lançar Dragonlance? Não, vamos lançar uma aventura em Dragonlance. E aí o cenário em si não veio. Então eu acho assim, a gente tá nesse vácuo aí de cenário. Até Tormenta, velho. O T20 quando veio, pô, T20 vai lançar e tal. Eles lançaram o sistema. E tem um minúsculo de páginas de cenário. Aí beleza, 5 anos depois eles lançaram, né? Veio a parada de Atom, show de bola. Mas quando saiu lá o T20 tava sem cenário também. Eu fiquei, caramba, cadê o cenário, cara? Eu quero cenário, eu não quero regra. Porra, cara, Gruntar, eu vou te falar. Eu acho isso que você tá fazendo, cara. Porra, uma parada muito foda e muito bem agendrada, assim, é um plano muito bom. Eu tava recentemente conversando com um camarada que é escritor, porra, né, literatura e tal, justamente sobre essa transição, que ele tava vendo, porra, vale a pena fazer um RPG? Eu sei que eu falei, meu irmão, minha sugestão, esquece sistema, bro. Sistema, a galera, tu vai ter que vender o teu sistema pra pessoa, ensinar a porrada de regra nova pra pessoa, pra depois explicar o universo e lá. O cara, ele só quer jogar no teu mundo. O cara, ele só quer jogar dentro da tua história. Ele quer a história, né? Ele não quer um sistema, né? Ele não quer só o esqueleto, né? Cara, tem um bando de tipo de sistema também, né? Tem muito sistema hoje em dia. E de vários tipos diferentes, né? Tipo, mais focado em narrativa, mais focado em combate. Pra quem fazer um vamos ser honestos, muito diferente do board game, cara, eu acho que, óbvio, um sistema de RPG, ele pode melhorar ou piorar sua experiência. Mas, ao meu ver, o que faz o sucesso da jornada é o tema, é a história, é o que você tá contando ali dentro. O sistema, o mestre ele vai adaptar para dar o melhor ritmo possível para aquilo lá. Se ele tá achando que o sistema tá travando, o mestre ele vai chegar lá e vai, meu irmão, esquece essa regra aí, foda-se, vamos botar outra parada. Ou seja, ele vai adaptar o sistema pra necessidade, né? Então, cara, comprei um Kindle, mas não comprei livros. Sabe? É o sistema. Beleza, né? Vou perguntar, quem não tá ligado o que é um cenário de RPG, bem por alto, eu sei que é uma pergunta muito simples, assim, mas... Não, é uma boa pergunta. Porra, eu já tava pensando como que eu ia voltar pra falar disso, na real. Porque a gente começou o podcast e já, caralho, eu quero sistema, outro cenário, não sei o quê. Então, pra explicar pra galera, quem não tá ligado o que é cenário, né? A ideia é que a gente tá criando o mundo em que as aventuras são jogadas. Sei lá, é como se fosse a Terra-média lá do Tolkien, né? Como se fosse a Terra-média de Tolkien, o Rochar lá, da galera que curte Brandon Sanderson. O lance é a gente entregar para os jogadores, para o mestre principalmente, porque ele que normalmente está fazendo a história em cima, mas para o jogador também serve, porque ele pode criar a história do personagem dele e tudo mais. Mas a ideia é você apresentar esse mundo com o máximo de detalhes possíveis que dê a base para os jogadores fazerem suas aventuras.
Então a gente explica desde a criação do mundo, os deuses, quais são, como que eles estão ali, o que cada deus interfere no mundo ou não. A gente fala das regiões, então tem uma região que é o Império de Draconatos, que eles são mais imperialistas, assim, eles querem dominar a parada toda. Tem uma área que é mais um deserto, que tem uma tempestade de areia maculada e tal. Aí tem a área das cordilheiras, tem as áreas das planícies, as plantações que alimentam a galera do mundo. Então a gente vai passando esse tipo de coisa, e aí você junta aí um monte de NPC que você tem ali para os jogadores interagir. Cada NPC tem uma vontade, uma missãozinha, uma coisa que ele pode pedir para os jogadores. Você tem as organizações do mundo que estão ali para ou tentar resolver os problemas ou criar outros problemas, né? Porque jogo de RPG tem que ter problema, a gente tem isso como filosofia. Jogador é para resolver problema, então a gente coloca o máximo de problema possível no mundo para que a gente possa dar inspiração pro mestre criar as histórias. Isso que eu ia falar, mas assim, porque você falou muito de ambientação, né? Você falou de locais e de pessoas, mas a história em si, quem vai criar vai ser o mestre. Isso, perfeito. A ideia que a gente está trazendo é resgatar o modelo de cenário que tinha há décadas atrás no RPG. Quando eu estava falando, você vinha ao Cadim, você pegava lá e aí vinha descrevendo as cidades, o deserto, como que é viajar pelo deserto, tinha as personalidades e tal. E aí o mestre, a ideia é que ele vá pegar tudo isso e ele vai dar uma lida e tal, e ele fala, pô, aqui é um lugar legal, vou fazer uma aventura com esse NPC que tá precisando de ajuda pra recuperar a espada dele, e aí ele vai pegar aquilo ali e vai criar em cima. A gente colocou, cara, no livro, eu vou falar dezenas, mas eu acho que tem quase que centenas, de ideias, assim, de ganchos narrativos pro mestre poder pegar e colocar no jogo dele. Então, assim, por um lado, o mestre tem que fazer a história. Por outro, a gente deixa um monte de gancho, de isca, de ideia, de coisas assim para poder despertar na mente do mestre a aventura, né? O que ele vai criar. Então, a ideia é pavimentar ali, fazer a base mesmo para o mestre poder trazer o jogo dele, a campanha dele. Cara, precisamos falar sobre as 12 profecias. Legal. Quero entender qual é o sistema. Porque, assim, tem um sistema que é se não me engano, Shadow of the Demon Lord, que ele é um sistema que se passa num universo que está destinado ao fim. Eles estão vivendo ali os últimos momentos da parada. Então, e esse plotzinho, essa premissa, ela é o suficiente para você criar uma gama de missões, de aventuras e um senso de urgência para os jogadores, que é muito foda. Já quebra muita coisa legal. E aqui a gente tem o que parece ser um destino... como é que é aquele que a gente não vai... Inexorável? Inexorável. Ele vai acontecer de alguma forma. Afinal de contas, são as 12 profecias que vão ali. Então, cara, o que são essas 12 profecias? Como é que essas 12 profecias vão moldar o mundo, cara? Legal. A gente... Frontier é um mundo que nasceu com a comunidade da stream, né? A gente foi criando ele com os anos, e aí agora a gente tá tendo essa oportunidade de publicar. Só que a gente, na hora de publicar, na hora de começar a sentar e falar, vamos fazer agora para publicar. Quando você vai fazer isso, eu acho que você tem que ter um cuidado um pouco maior. E como ele foi criado meio que junto com a galera, ele era um mundo um pouco mais genérico, assim, a gente não tinha Grutá, por que eu vou jogar Fanti? Pô, vai jogar Fanti porque é maneiro. Mas eu precisava de algo mais impactante, um punch assim, né? Só que ao mesmo tempo, cara, eu não queria estragar anos e anos de história pra falar, de repente vai começar a cair o céu infantil. Ou de repente o céu ficou roxo e congelou a porra toda. Eu não queria ter um negócio desse. Eu queria que fosse alguma coisa que pudesse vir junto com a lore e com a história que foi sendo criada durante todos esses anos. E aí quem teve a ideia foi o Beholder, né? Eu não tô fazendo esse projeto sozinho, eu, o Beholder e Colossus, que estamos trabalhando junto. E a galera da Meeple agora que vai ajudar a gente para publicar. Mas aí o Beholder que teve essa ideia das profecias. E ele falou assim, pô, e se a gente tivesse um conjunto de profecias, uma parada assim, que ninguém sabe ao certo se é verdade, se não é. Você tem aquela que já aconteceu, você tem uma que talvez nunca aconteça. Então, assim, a gente queria... Ao mesmo tempo que colocar uma parada única, que o mestre pode trabalhar, o mestre pode fazer as campanhas dele todas em voltas das profecias, se está chegando no fim ou não, quais que já aconteceu. Ele pode escolher uma e trabalhar em cima dela para o jogador tentar
realizar aquela profecia ou impedir que alguém realize ela. Então tem várias coisas assim que o mestre pode fazer. O mestre pode falar, ó, já aconteceram 11 profecias, falta só a última. Vamos ver se vocês conseguem impedir. Ou ele pode fazer assim, não, cara, eu não quero fazer esse negócio de profecia, eu não quero jogar essa porra, esquece isso aí, vamos só se jogar aqui na minha cidadezinha inicial e pronto. Então a gente queria fugir desse lance de que o mundo tá acabando, meu Deus, caraca, só tenho mais 30 dias. Não é isso. Existe essa história, as profecias estão ali, e aí você tem aquele maluco que tá na esquina lá, falando, o mundo tá acabando! E aí o outro do lado tá dizendo, isso aí é bobeira, cara, não esquece isso aí, não tem nada. Então assim, cada mesa vai poder trabalhar isso do jeito que quiser. E aí a gente tá entregando no livro as 12 profecias, o que elas falam, o que elas significam, como que o mestre pode trabalhar em cima delas. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, né, vai vir descrito no livro bonitinho. E aí cada mesa, cada mestre pode trabalhar aí como quiser, escolhe como quer trabalhar. É o Nostradamus, né? O cara escreveu, vai acontecer... Aliás, não se fala mais em Nostradamus, né? Quando era moleque, era as profecias de Nostradamus. Agora acho que ele errou tanto que a galera já... Deixa pra lá, né? Esse cara não é bom, tempo ao tempo. Olha só, peraí, eu tinha uma pergunta que é pertinente à origem. Você falou um pouco que começou organicamente, mas eu tinha uma dúvida se, assim, se o Fantir foi criado pra resolver alguma coisa, sabe? Tipo assim, quando o Steve Jobs decide fazer a torradeira da informação e faz o iPhone, sabe? Cara... Pra quê, sabe? Por que foi? Porque eu entendo também que, assim, só de estar jogando muito vai nascendo no mundo. Às vezes não tem um propósito, mas eu queria saber se teve. Isso. Pior que foi mais ou menos assim, cara. A gente tava jogando Forgotten Realms, e aí eu queria fazer uma live, uma stream mais interativa, né, com o público. E Forgotten Realms, você tem pouco espaço pra trabalhar, a lore já tá muito fechadinha, né? E aí eu falei assim, pô, vou criar um mundo, começar a jogar nesse mundo que eu tô criando, e aí eu vou criando esse mundo junto com a galera da stream. Então aconteceu muitas vezes da gente montar cidade junto com a galera da stream, nomear as áreas do mundo, criar uns NPCs, criar as coisas assim junto com o pessoal, sabe? E aí nasceu por causa disso, uma vontade que eu tinha de ter uma interação maior com o público e criar uma parada legal. Maneiro, então não é que o mundo foi criado junto com essa galera também, né? Com quem tava na stream, maneiríssimo. Isso é legal porque a gente tem uma comunidade muito forte, velho. Tem uma galera que joga, a gente tem um jogo organizado chamado Clã do Machado. E o Discord do Clã do Machado... É histórico o Clã do Machado na internet. Sim, velho, pois é. Foi muito legal, cara, que foi totalmente orgânico, não era uma parada que eu falava assim, pô, um dia eu vou ganhar dinheiro com isso. Pior que não era, velho. Foi mais pra criar essa comunidade em volta, né, da stream, do cenário, do RPG de modo geral. Cara, você mencionou no começo as influências, um pouco assim, o tipo de universo que você queria, mas... Você viu meio que Forgotten Realms se transformando em Fantir? Ou foi uma parada, vamos zerar, terra arrasada e faz uma parada do zero? E aí eu pergunto isso em cima do que você vê, não só dentro de D&D, mas de outras literaturas, outros universos que você fala que, puta, cara, tem muita inspiração disso aqui, gosto muito de ator tal, desse universo, esse tipo de coisa. Legal. Não, Fantir começou do zero. É claro que Forgotten Realms era o cenário que eu mais gostava, então acaba tendo bastante influência, né? É que tem algumas coisas de Forgotten que eu não curto tanto, e aí eu tô fazendo completamente diferente em Fantir. Por exemplo, os deuses. Os deuses de Forgotten é uma sacanagem, meu irmão. Tem deus da grama, deus do sol, da terra, do ar, da flor, do elfo, do anão. Aí o elfo tem 702 deuses, o anão tem 232. E aí, cara, tem deus pra tudo, tá ligado? E aí o que acontece é que, na minha opinião, tem tanto Deus que eles importam pouco. Sim. E aí fica, sei lá, meio esquisito. É infantil, não. Nós temos um número bem reduzido de deuses. É aquilo ali. Tem uma história toda montada. Pô, a parte do Panteão, inclusive, é muito legal. Depois eu posso até falar um pouquinho mais, só pra não perder aqui o fio da pegada. Mas é uma coisa que a gente fez bem diferente. Eu não queria também... Forgotten tem de tudo, né, cara? Tem a área gelada, tem a área do deserto, tem a área da galera do olho puxado, tem as ilhas, tem... Tá uma misturada danada. A gente tá sendo bem mais conciso, infantil, pra não ficar uma saladona de fruta gigante. É claro que a gente coloca várias opções ali pro jogador poder se ambientar, mas não é uma super salada de frutas. As coisas têm um pouco mais de sentido.
E, assim, eu peguei muita inspiração em todos os cenários que a gente já jogou, e às vezes tem um pedacinho de coisa aqui, um pedacinho de coisa ali. Eu acho que Tolkien é uma inspiração para todo mundo que gosta de fantasia medieval. Salvatore, os Drizzt essa parada eu acho muito legal também. Mais recentemente, Brandon Sanderson, para mim, foi bem legal. Caralhão de livro pra ler, maluco, mas eu tô escutando. Cara, eu tô escutando e tá indo bem, porque eu tô lavando louça, eu vou escutando. Tô dirigindo, eu vou escutando. E aí vai, sabe? Então tá indo e tem sido bem presente também. Então, acho que é por aí as inspirações. Porra, maneiro, cara. Uma dica de literatura, cara, que eu li recente de fantasia, é Os Reis do Wild. Meu irmão... Não conheço. Puta que o pariu, que Eles livro não do caralho. Eles traduziram a segunda parte, não é? Os Reis do Selvagem? Ou não é Selvagem. Wild é o nome do lugar. Ah, tá. Talvez eu tenha pronunciado errado. É Wild, sei lá, Weld, não sei. Lumiar, Os Reis de Lumiar. É isso. Né? Eu vi eles aqui. Viu? Pô, cara, é a parada de RPG, só que o bagulho é assim. Meu irmão, só velho... aposentar, a galera, porra, já aposentou a espada e tal, aí tem uns fudidos, porra, não, eu tenho que trabalhar aqui na guarda da cidade, tá foda. E os caras, em sua juventude, eles eram um dos grandes clãs de aventureiros, né? Um dos grandes grupos de aventureiros que desbravavam o cenário. E aí acontece, cara, os caras com 50, 48 e tal, já velho, os malucos já cansados e tal, aí, porra, um dos caras volta e fala, meu irmão, minha filha sumiu. Putz. Ela se meteu nessa porra de aventureiro mesmo, eu reclamando pra caralho, foi pra um lugar fudido e deu merda. Preciso reunir a galera. Meu irmão, o livro é sobre... A Catiuxa fez a melhor descrição, a Cati Barcelos. É um livro sobre uma banda se reencontrando. Caralho, eu tô vendo a capa do livro aqui, é tipo uns velhinhos meio, tipo, tirando uma selfiezinha, assim, meio... mas cara, só que ele não tem essa pegada, tipo, teen. Não, ele é, meu irmão, o cara tem as costas fodidas, sabe? Tu lembra quando você leu? Tô viajando. Não, ele é medieval, assim, a arte na capa tem essa coisa meio nórdica e tal, mas ele é fantasia medieval, meio bem clássica, assim, até. Não vi tanta diferença, assim, do clássico. Mas o que me chamou a atenção foi isso. A primeira vez que eu vi uma parada de um personagem protagonista mais velho e sofria com a idade foi em D&D. Foi no Dragões do Crepúsculo, eu não vou entrar em detalhe para não dar spoiler, mas num dos Dragões do Crepúsculo do outono, inverno, primavera, whatever. E aí tem o anão, né? Sim. E o anão, ele já tá no fim da vida. Sim. Meu irmão, cara, a jornada dele tem um momento que chega lá na parada, ele tá no outro momento, porra, eu parei, chorava. Chorava. Ligado. Porra, muito foda, cara, muito foda. Só a dica rápida. A Dragonlance é muito maneira. Né? Ela é muito legal, cara. Ela é muito legal. Aí, voltando pro Fantir, mas falando da campanha assim, o que esperar disso? É um livro? Vai ser um cenário? Vão ser várias paradas? Vai ter mapinha? Vai ter coisinhas? Legal. Eu acho que vale falar um pouquinho mais da MeepleBR, que é a nossa parceira aí para fazer esse negócio. A gente queria uma parceira para publicar, porque a gente precisa de ajuda, né? Eu consigo trazer histórias e um monte de texto e ideias, mas a produção em si a gente precisa de ajuda. E a gente queria alguém que pudesse adicionar ao projeto de modo em geral. E por que eu tô falando isso? Porque se a gente quer criar outras coisas além do livro, a gente precisa ter uma ajuda dessa, né? Então, a Meeple é uma gigante do board game, eles estão muito acostumados a fazer mapinha, caixa, stand, token, o que for assim, eles têm esse know-how muito grande, então a gente foi um pouco para esse lado. Possivelmente depois a gente quer expandir, quem sabe ter um board game de Fantir, fazer outros produtos assim relacionados, porque a gente entende que é uma marca que pode se solidificar legal, sabe? Então, assim, no projeto, a nossa proposta é um livro de cenário. Ele é engraçado porque ele até mudou um pouquinho, porque a gente vai fazer um livro de cenário para D&D. Então, é cenário para D&D, só que a gente falava muito que 85% do livro ele ia ser só história, só lore, não tinha nada a ver com regra. E D&D ia ser ali os 15% para complementar. Que aí é uma classe nova, que é o Xamã, que a gente acha que falta muito um Xamã no D&D.
Então a gente fez um xamã bem legal, com um sistema de magia diferente do que são feiticeiros, clérigos, druidas e tudo mais. Então tem o xamã. A gente tem umas subclasses de D&D, subclasse para guerreiro, que é o Arauto das Armas, que eu não quero guerreiro que solta poderzinho, pô. Se eu quiser soltar poderzinho, eu era mago. Eu quero guerreiro que dá porrada, meu irmão. Eu quero ser guerreiro pra dar porrada, tá ligado? Então, pô, no D&D só tem guerreiro Jedi, mano. Eu não quero ser Jedi, eu quero ser guerreiro. Quero usar lança, espada, escudo, machado, dar porrada. Então a gente tá fazendo essa subclasse. Aí tem guerreiro, tem feiticeiro, que é elementarista, tem o clérigo da convergência, que é um suporte, pô, muito, muito legal, que vai muito além da cura. E o Ladino, The Witcher. Vai o Ladino muito além da cura, é um slogan pra ele, né? Pior que eu soltei isso agora, velho. Ele anda de cavalo rosa, né? Escrito GQ e o cavalinho dele. Pior que nem é, maluco. Eu inventei isso aí, saiu agora aí na fala. E o Ladino que a gente fez o The Witcher, inspirado no The Witcher. Então ele vai tomando as poçõezinhas pra poder fazer as paradas dele. Então tem essa parte toda do D&D. Aí tem a parte do loot, do craft, que, pô, todo mundo quer matar um dragão e fazer uma armadura com a escama do dragão, né? Porra, mas, certeza. Cara, pô, a regra de D&D pra fazer isso é inexistente ou se é muito merda. Então a gente tá trazendo um sistema legal de loot, de craft, tem um esquema de bracelete, tem uma mecânica de combo, que, tipo assim... para os personagens poderem interagir um com o outro na hora do combate. Então eu uso um poderzinho que marca o meu adversário. E se meu amigo usar o outro poder que também tem essa parada, ele faz um efeito adicional. Maneiro, então dá pra galera... Mesmo. É um combo mesmo. A galera pode combinar, pô, me ajuda aqui, vamos combater, não sei o que. A ideia é essa, né? Que tem uma interação maior dentro do grupo, pra não ficar só levanta machado, desce machado, lança magia, e aí, sei lá, cada um faz o seu no round e pronto. Pergunta cretina, Gunnar. Pode falar. Você acha que o LoL, o League of Legends, de alguma forma, pelo teu convívio e, porra, tu já narra há anos essa porra. Sim. E, cara, tu acha que de alguma forma o LoL, ele se influencia Frontier, ele influencia essa tua criação de universo e tal? E eu digo assim, você pode até puxar... o MMO pode influenciar por causa da separação de classe, onde você forma um grupo e tal, não sei o quê. Mas eu digo especificamente o LoL dentro de suas minúcias, assim, da construção de um grupo, da produção de itens pra você upar teu personagem, da evolução do teu boneco ali, pra pegar as lanes e tal. Você vê algum paralelo? Você vê de alguma maneira o LoL entrando dentro do teu universo RPG ou são coisas separadas? Cara, é curioso essa pergunta, porque eu acho que talvez seja um pouco ao contrário. Eu acho que o RPG entra no LoL, tá ligado? Porra. Porque... Desde na hora que você vai narrar, você traz o gruntar mestre do... A narração tem um pouco sim, porque quando a gente tá narrando, você vai construindo a história do jogo, né? Tá. Às vezes é a história do jogo, às vezes é a história da série, às vezes é a história de uma rivalidade de 2 times ou de 2 jogadores. Eu acho que esse tipo de coisa acaba... batendo sim, acho que uma coisa ajuda a outra. A narração em si, com certeza, é impactada pelo gruntar mestre do RPG. O Galvão falava uma porra dessa, né? Ele falava, cara, todo jogo ele precisa de um herói e de um vilão, né? Ih, beleza. Isso é legal, isso é legal. Né, cara? É engraçado, cara, porque se você simplesmente narrar o que tá acontecendo, não fica tão bom. Quando você consegue envolver o cara que tá escutando aquilo ali numa parada que ele sente que é maior, ou que tem algo além do jogo, tem pessoas ali por trás, e essas pessoas estão sofrendo, ou estão se dando bem ali dentro. É o drama, eu acho né? Que tem uma o pegada... drama e o arco. Aquele cara não fez um ponto, aquele cara se recuperou de uma cirurgia no joelho e fez um ponto, né? Perfeito, legal. Tem um pouco disso. Mas eu acho que é um pouco pra esse lado, cara. O próprio LoL tem esse lance dos itens e das composições e das poderes, do nível. Eu acho que tudo isso é coisa que o RPG meio que passou pros outros jogos, né? E hoje em dia, basicamente, quase que todos os jogos têm algum elemento de RPG. E eu acho que tem um pouco disso, assim. É até difícil você falar o que... esse aqui é um RPG. Não, quase tudo é um RPG, né? Quando é que é RPG o jogo e quando é que é RPG o gênero, né? Já reparou isso? Que RPG também é um gênero, né? Hoje em dia, sim. Né? Você fala, do tipo RPG. Se você tem um boneco que passa de nível, ele já tem elemento de RPG. Olha só, eu preciso fazer as perguntas que contemplam o público leigo, mais super ultra leigo. Perguntas do tipo... É agnóstico a versão do D&D? O que é RPG? Boa. Agnóstico ao sistema do RPG, do D&D, da versão. Posso levar meu personagem antigo de D&D pra isso? Estou limitado pelas minhas classes. E posso pegar esse livro e aprender tudo pra jogar? Ou eu preciso também ter o livro de regras do D&D? Tá.
Vamos lá. É bom você ter falado isso, porque eu me perdi na pergunta que você fez do financiamento. Porra. Não, mas só uma parada sobre o Gruntar. Caralho, o Gruntar, ele eleva o nível da gente enquanto merda host que vai perguntar. Ele elogia que a gente... Porra, que pergunta, cara. Legal. Que porra, isso, velho? Eu fico com vontade de perguntar mais sobre me elogiar, mano. Caralho, muito bom. Não, uma estrelinha. Boa pergunta, Didi. Ponto pra você. É porque eu me perdi na resposta. Vocês perguntaram do financiamento coletivo, o que ia ser, o que ia esperar, exatamente. E eu não respondi porra nenhuma. Eu fui falando de sistema, do que tinha dentro do livro, caraca. Bom, mas a ideia é a seguinte, ó, sendo bem claro, o que vai ter no financiamento, e aí depois eu respondo o negócio do agnóstico. O livro do cenário e o livro de regra, a gente vai separar. A gente vai ter um livro só para cenário, e aí já respondo a tua pergunta, se é agnóstico de sistema ou não, porque esse livro só do cenário... Sistema não, né? Diversão, que você falou que é pro D&D, né? Então, eu vou ter um livro que se você quiser jogar Tormenta, Shadow Dark, Pathfinder, Old Dragon, o que você quiser, você vai pegar esse livro, ali vai ser totalmente agnóstico de sistema. Legal. Só o mundo. Os deuses, a região, os NPCs, as organizações, tem nada de sistema. Então se você pegar esse livro de cenário, você pode jogar com qualquer sistema que você queira. Ele entendi. É completamente agnóstico de sistema. Não precisa nem jogar, né? Um livro não precisa nem jogar, você pode só ler se te interessar ali o word building, esses negócios. Tá. E aí a gente vai ter um outro livrinho, que aí vai ser... livrinho não, né? Um outro livro que vai ter 150 páginas, capa dura e tudo mais, que vai ser a parte do D&D. E aí eu venho com todas as regras de D&D, aí vai vir, se a gente conseguir bater a meta, né? Vai vir uma aventura, aí vem a parte que tem cenário misturado com o sistema. E aí vem o xamã, a subclasse, as paradas todas. Aí sim, esse livro é full focado em D&D. Tá, mas aí eu não preciso ter o livro de regras do D&D, eu posso só ter esse daí, esse aí resolve. Pior que não, mim. Velho, vai precisar de livro de regra do D&D. Que é o que eu tava falando, né? Você tem que saber do D&D. Pois é, a gente não tá lançando o sistema de regras, cara. Eu queria fugir dessa... Eu acho que é uma armadilha. Como eu falei no início, né? Eu quero lançar cenário. Se eu começar, temos que botar a regra aí dentro, pô, velho, aí ferrou. Tá, mas então, só pra entender, esse livro que você falou que é o livro de regras, são as regras adicionais. Isso. O superset em cima do D&D, isso? Perfeito. É o xamã, que no D&D não tem, a gente tá colocando. É esse guerreiro que usa mais as armas, que no D&D não tem, a gente tá colocando. O livro... Isso, exatamente. Quem não conhece deve achar muito idiota isso. É o guerreiro que usa mais armas, tipo... Pô, velho! Mas eu entendo pra cara, quem joga entende o que você tá falando. Quem não joga. Então, eu fico bolado com isso aí. Porque eu adoro jogar de guerreiro. Eu joguei de guerreiro a minha vida inteira, né? E aí, tem hora que eu olho assim e falo, pô, maluco, mas eu quero um negócio diferente. A galera até zoa. É o guerreiro do Gruntar. Esse é o meu guerreiro, mano. Que eu consegui colocar no livro. Bom, aí, só pra terminar, junto com o financiamento coletivo, deve ter tudo isso que você falou aí, mapinha, mapa pra aventura, se a gente conseguir, vai ter um escudo do mestre, cara, que a arte dele tá ficando, nossa, sensacional. Dentro do escudo do mestre, a gente vai colocar um monte de informação ali que seja relevante para ajudar o mestre. Aí vai ter os standees, né, com criaturas, os monstros que a gente está lançando. Vai ter vários monstros dentro do financiamento. 20, 25, vamos ver aí, dependendo das metas extras que bater. Vai ter... Tô esquecendo coisa. Vai ter conjunto de dados, os standees, as cartas, cara. Vai ter as cartas dos monstros, então se você é mestre, você pode pegar aquela cartinha na mão ali e você não precisa do livro em si, né? Só com a cartinha você já consegue se virar. Vai ter cartas de receita, porque receita de itens, né? Então você pegou lá a escama do dragão, mas às vezes você precisa da receita. E aí você tem a receita na cartinha. O mestre pode dar a cartinha pro jogador, aqui é a receita pra tu fazer, você precisa desses itens e desses testes, e aí você consegue. Calma aí, que tu abriu um slot novo no meu cérebro aqui. Opa! Porra, você tá criando, tipo, são receitas mesmo, é ipsis literis o que uma receita significa. É como se fosse um livro de receita, só que um deck, onde você pode, receita da armadura da escama do dragão. Isso. Receita da espada... Caralho, isso é muito bom. É legal, né? Porra, isso é uma missão às vezes, cara, isso é uma aventura, tá aqui. Exatamente, velho. E a ideia é assim, se você não tem a receita, você consegue fazer a armadura, mas ela não fica tão boa. E aí, se você tiver a receita, aí ela fica, topzera, sabe? Pra você poder fazer a melhor armadura possível, você precisa da receita. E aí vai ter jogador que vai querer coisa fazer nova, de qualquer jeito. Abre, tipo assim, quero pegar essa lança aqui no chão, pegar aquilo ali, pegar o cinto daquele cara e fazer uma lança chicote. Dá pra fazer isso, dependendo do mestre do que ele quiser fazer, assim. Entendi, porque mas a ideia são as receitas. Os itens têm sempre o material básico, né? Aí a sua lança seria o material básico, você só vai trocar a ponta dela por um... cinto.
o casco do, sei lá, o casco de osso do monstro que você matou. O chifre de uma parada, né? Isso. Não pode ser um cinto, é isso que você tá dizendo? Pra fazer lança? Na ponta da lança? O cinto não, é pra fazer uma lança-chicote, porra. Não, ele tá vendo o Demon Slayer, que tem a espada. Não, cara, é uma lança-chicote. Você dá uma chicotada de longe. É RPG de fantasia. Você e seu mestre, você pode fazer o que você quiser, tá ligado? Eu não coloquei essa opção no livro. Mas... É caretão. Cara, a gente entende por que o André tá apresentando e o Gunutá tá lançando um sistema, um universo, né? O André não consegue juntar duas peças pra fazer uma arma funcional, né? Isso é bizarro, cara, porque tem coisa que a gente viaja um monte assim, aí tem coisa que não, mas isso não pode. Porque, não, isso aí não pode, porque o mundo não é assim. Mas, porra, o maguinho soltar fireball do rabo, beleza. Normal, né? tranquilo. Né? Tranquilo. Ó, cara, tinha mas deixa eu defender o André. Antes, deixa eu te defender, André. O André trouxe esse esquema dessa lança, que é um cinto, porque na década de 80 tinha a régua, que era uma pulseira, tu lembra? Tu pegava aquela régua e... Tá! Legal. Eu lembro. A minha lança chicote vai ficar para outro dia. É porque tinha um joguinho de Mega Drive, sei lá, década de 90, que era do Esqueceram de Mim. E ele, dos primeiros jogos que eu lembro de ter esse esquema de crafting, de construir. Você andava pela casa e você pegava assim, pote de cola, e aí um novelo de lã. Aí você podia ir combinando, só que não tinha receita. Era a, entre aspas, moda caralho. Faz aí, o que se desse vira. certo, beleza. E aí eu ia espetando tudo com tudo, era o que dava pra fazer, sabe? E às vezes surgiam umas paradas que você fica assim, caraca, eles pensaram nisso, sabe? Eles juntaram isso. Isso que você falou, eu tava pensando aqui comigo. Tem uma arma que chama flail, eu não sei como é em português. É tipo um flail, só que sem a bola na ponta. Só que beleza, mas é só o chicote, né? Você quer dar chicotada na barata, né? Chicotada na barata de longe, tá ligado? É chicotada não pode ser de perto, tem que ser na ponta da lança, bem longe. Agora vocês estão me entendendo. Tá, deixa eu ver, né? Porque você me fez um monte de pergunta. Respondi o agnóstico, respondi o que vai ter dentro do financiamento. Se eu posso levar meu player. Se vai precisar do D&D ou não. Se eu posso levar meu personagem comigo. Se você pode levar seu personagem. Cara, eu acredito que sim, dá pra levar seu personagem, porque se ele for um personagem de D&D, o mundo já tá pronto pra isso. É claro que se você quiser fazer uma das classes que a gente tá lançando, aí talvez você tenha que dar uma adaptada ou recriar. Mas você pode pegar seu guerreiro nível 12 lá, Battle Master, e jogar infantil normal, zero problema. Maneiro. O Fantir entraria dentro desse conceito de universo, de planos e tal, de D&D, ou ele é uma coisa completamente à parte? Por exemplo, um grupo que está jogando em Dragonlance, ele pode ir para Fantir? Pode. A gente não quis isolar o mundo, a gente fala de modo geral em planos, e a gente criou algumas histórias para os planos que já existem em D&D. Mas, por exemplo, o plano elemental do fogo, a gente não mexeu nisso. Fantir tem ligação, porque elemental é um negócio muito maneiro no mundo, né? Então tem que ter ligação do mundo com o plano elemental do fogo. Do fogo, do ar, da terra, da água. E aí, se você pensar, D&D tem lá o Shadowfell, que é o plano das sombras. Sim. Dentro do cenário, a gente não fala muito disso. A gente nem menciona. Mas a gente diz que ele tá ali no meio. Se o mestre quiser ligar uma coisa com a outra, beleza. Se quiser ligar o Dragonlance, vambora, não tem problema. Zero problema. O que a gente fez foi colocar uma história um pouquinho diferente em alguns elementos. Por exemplo, demônio e diabo. Porque no D&D, né, você tem lá as 9 leias do 7? 9? Agora eu esqueci. Eu também fico sempre nessa dúvida. Tem várias camadas lá do inferno, e aí os diabos que moram lá, cada um tem uma sacanagem, e o diabo é aquele que vai fazer acordo para pegar a alma do cara e tal. E você tem o demônio, que aí é no abismo, que é outro plano. E aí, só que aí no nosso mundo infantil, você tem diabo e tem demônio, mas eles têm uma história diferente. Eles são criaturas que são criadas pelos deuses. Então o deus, quando precisa de alguém para proteger o templo dele, ele vai lá e cria um celestial. E aí o celestial vai lá no mundo e ajuda a proteger. Se ele tá querendo rebentar com os filhos da puta que tá atacando o templo dele, ele vai criar um demônio. Ele cria um demônio e fala, vai lá e arrebenta com aqueles filhos da puta. E aí o demônio vai lá. E aí, só que esses caras às vezes ficam no mundo, né? E aí, por isso que tem essas entidades assim. Então, tem todo um esquema um pouquinho diferente nessa parada aí. Mas, de modo geral, sim, o Fantir tá no meio do resto dos outros planos de D&D. Eu não quero fazer outra pergunta até saber que o checklist foi
Eu acho que tá tudo certo. Foi. Pode fazer uma outra pergunta boa agora. Boa. Eu tenho algumas. Né? Eu vou fazer várias ao mesmo tempo pra te fuder. Vambora. Mentira. Filha da puta. Não, mas ó, eu queria depois voltar na questão das cartas, cara, que eu achei muito bom, mas antes, aproveitar que você terminou falando sobre os demônios e sobre essas criaturas, cara, a gente, falando de demônios, de anjos e tal, celestiais, mas a gente entende uma questão de bem e mal, né, dessa dicotomia, dessa parada muito bem definida. O demônio é do mal, do inferno, má índole, D&D não é necessariamente assim, né? Você pode, inclusive, jogar com criaturas que têm ali traços demoníacos e tal, e não é um cara do mal, não é um cara, possuído pela ódio, caralho. Dentro desse universo, da maneira como você colocou, me botou uma parada meio que, tipo, os celestiais são criaturas defensivas e os demônios ofensivas. A índole deles afeta ainda? Eles são maus ou bons? Tem essa separação bem preto e branco nesse sentido? A gente tem uma filosofia de design que é meio assim, a gente tenta manter o coletivo comum o máximo possível e de vez em quando a gente vai lá e diverge um pouquinho das paradas. Então o pensamento o celestial é bonzinho e o demônio é malvado. Tá. E aí a gente tem muito disso, esse é o padrão, e aí a gente tem algumas situações que são um pouco diferentes. Que aí você vai ter aquele celestial que vai fazer merda, e você tem o demônio que às vezes tá fazendo coisa boa. E por exemplo, vamos lá, deixa eu tentar puxar isso aí. Primeiro, a questão dos deuses, assim, que fazem os demônios e os celestiais, né, e os diabos. Os deuses, eles ascenderam, o mundo ele começou sem Deus, e aí tem toda uma história lá e um grupo de aventureiros eles se transformam em deuses. Aí eles ficam um tempo no plano material fazendo um monte de merda, que são os milagres, que depois eu gosto. Eu quero falar um pouco deles, porque é uma parada muito legal do cenário, que são os milagres. Teve um milagre como Deus Ex Machina, né? Tipo, isso aí, porra. Teve o ano dos milagres. A gente achou que um ano os deuses fazendo merda no plano já era o suficiente pra dar bastante pano pra manga, né? E aí depois teve um cara lá, um dos deuses que era mais fé da puta, ele fez uma merda e aí os deuses foram isolados do plano material. E por que a gente fez isso? Porque, se o Deus estiver no plano material, não precisa de aventureiro, né? O Deus resolve tudo. Então os deuses, eles são isolados, eles têm alguma influência, eles têm influência através de algumas entidades e dos seus próprios clérigos, paladinos e tudo mais, mas eles estão isolados do plano. E aí, a gente queria sair um pouco do Deus bonzinho e Deus malvado. É claro que, tem alguns deuses que eles são mais bonzinhos e tem alguns deuses que eles são mais malvados. Mas tem uma galera que tá no meio também. Então, dependendo da situação, cada deus vai agir de uma maneira diferente. Você pega, por exemplo, a deusa da natureza. A deusa da natureza, você imagina que, é uma deusa legal, né? O fazendeiro lá reza pra colheita dele ficar na moral. Aí vem um dilúvio... Pois é, entendeu? Agora você pensa, cara, que tem um grupo que tá, sei lá, desmatando a floresta, matando os animais, destruindo a porra toda. Aí o clérigo, o elfo clérigo vai lá e fala assim: senhora, por favor, me ajuda, cara, tem uns malucos aqui destruindo a floresta inteira. E aí a deusa da natureza, ela pode pegar e enviar um demônio pra, matar os caras que estão destruindo a floresta. Tá. Você tem essa conexão com os deuses, você pode acionar eles, é isso? Mais ou menos. Tá. Talvez. Não é todo mundo que vai rezar lá e vai ser atendido, né? Porque senão aí cai no mesmo problema que eu falei antes, né? Aí não precisa de aventureiro. O lance que a gente tá criando é que, assim, tem uma parada em Forgotten que eu fico... Os deuses de Forgotten, de modo geral, eu não gosto muito, né? Eles estão fazendo tudo diferente. Forgotten, eles contam que quanto mais seguidores, mais forte é o deus. E aí você tem nos joguinhos e na história uns deuses malignos que são super fortes, mas que, o deus maligno, cara, tem isso aqui de seguidor. Pensa. Você vai comparar o deus dos assassinos com o Lathander, que é o deus do sol, que, todo mundo reza pro cara. E aí o deus do assassino é isso aqui. E aí a galera fala, mas porque o deus do assassino faz sacrifício e tudo mais. Mas, não me convence, tá ligado? Ou você tem uma regra ou você não tem uma regra, Pois né? Aí como que a gente montou? Infantil, todos os deuses eles têm o mesmo poder. Eles nasceram iguais, então eles têm o mesmo poder. O que diferencia, de acordo com o número de seguidores, é o quanto eles conseguem influenciar o mundo. Quanto mais seguidores eles tiverem,
mais eles têm capacidade de influenciar o mundo. É o alcance deles, né? Beleza, o alcance. Porque interessante isso. A gente montou quase que uma economia dos deuses, assim. Porque quando uma alma... Quando o cara morre no plano material, ele vai, porque a gente sacaneia, ele vai pra reciclagem. A alma dele vai juntar lá na energia espiritual e já era. Depois ele vai renascer, vai virar uma outra coisa e dane-se. Porém, algumas almas, pô, são essenciais, assim, e a gente quer manter aquela fantasia do jogador de, pô, quando eu morrer, eu vou pros salões do meu Deus, cara. A gente queria manter isso, né? Então, assim, quando você tem algumas almas que são especiais ou que o Deus quer preservar ela, ele vai pegar um pouquinho dessa energia celestial dele e vai falar, não, essa alma aqui vem pra mim. E aí ele gasta aquela energia, ele dá aquela energia para os outros deuses. Então como se ele pagasse por aquela alma. E tudo que o Deus vai fazer, ele tem que pagar por aquela ação. Tem toda uma história em volta disso, a gente pensa até em fazer um board game dessa parada. Tô sentindo um board game chegando. Sim. É um conceito maneiraço, porque aí você limita o que os deuses podem fazer. Eu quero mandar um diabo lá pra ferrar aqueles caras. Pô, mas eu tô baixo aqui em energia, eu não vou mandar não, maluco. Que se dane. Você não tá só limitando, né? Você não tá gratuitamente limitando. Você tá falando de matéria-prima, de combustível, né? Você tá falando assim, olha, você precisa dessas almas pra poder ter mais poder. Faz todo sentido. Não, mas com isso que vocês falaram, cara... Gruntar, como é que funciona então a questão do clérigo, por exemplo, quando quer invocar um celestial ou uma entidade para atuar em nome dele? Ele vai invocar um elemental, não um elemental, porque o elemental iria para a questão da magia, mas ele vai invocar um ser para lutar junto com ele, que isso é comum, acho que D&D tem, todo clérigo invoca alguma coisa através dos milagres. Como é que é essa relação do clérigo, então, pedindo o milagre, ele depende, então, também de quanto dinheiro o filho da puta tem em caixa? Depende. É claro que quando... Entre aspas, né? Pelo amor de Deus. É claro que quando entra o sistema no meio da parada, às vezes a gente faz uma abstração um pouquinho para poder viabilizar, né? Que eu também não quero ferrar o clérigo que tá fazendo a magia dele lá. Eu também entendo que essa escala econômica que você tá gerando é uma parada divinal, muito maior que, porra, uma paradinha, invoca um negocinho aqui pra mim. Muito pouco, centavo, né? Perfeito. É muito conceito, assim, né? A ideia é a gente ter o conceito de como o negócio funciona e ir explorando isso aos poucos. O clérigo... Esse é maneiro, cara, porque, inclusive, eu abro espaço pro mestre, se quiser falar pro clérigo, meu irmão, essa magia não vai funcionar, não. Você tá fazendo um monte de merda, teu Deus tá puto contigo, e você não vai funcionar, mané. Então, assim, é possível de acontecer um negócio desse. Inclusive, cara, tem até o pessoal do clã do Machado às vezes fica brabo comigo, que eu sou velha guarda, né? Pra mim, esse negócio de clérigo sem Deus não existe, velho. Não faz sentido. Pô, não, D&D, quinta edição, tem essa parada. Se você quiser fazer um clérigo sem Deus, você pode. Não, mas não faz sentido. Mas infantil tem isso, velho. Não, peraí, mas olha só, é o clérigo do ateísmo, gente. Faz sentido. Não é isso. Para, não, aí não é um clérigo. Do nada. Faz guerreiro. Não é um clérigo. Não é um clérigo. Faz mago. Não. Faz mago, velho. Faz mago. Mago tem a magia arcana lá, você não precisa de Deus nenhum, pô. Se você quer a magia divina, você quer ser clérigo, você precisa ter Deus, pô. Eu não consigo, cara. Né? Eu sou muito velho pra... Não dá, cara. Pra mim não dá. Achei maneiro mas eu quero curar. Sei lá, faz o Warlock que cura. Faz o druida que cura. Você quer ser clérigo, você tem que rezar, pô. Você quer... O conceito da classe é você ter um Deus, pô. Olha só, achei maneiro também a ideia de você poder rezar pro teu Deus... E ele não te atender, não porque tu tá fazendo merda, mas porque ele tá ou sem energia lá, ou ele tá envolvido em outra parada. Assim, meu irmão, não dá pra mandar coisa pra você agora não, tô enrolado. É possível, é possível você criar uma campanha em torno disso. Você pode ter um Deus que tá, sei lá, perdendo aí o apoio, ele tá sem energia, e aí os clérigos estão sentindo. Dá pra criar uma história dessa assim. E tem uma outra parada ainda, velho, um outro conceito que a gente fala bastante sobre os deuses. Eu só não lembro se eu respondo. Calma aí, cara. É muita coisa pra falar, velho. Só o esquema dos celestiais e dos diabos, só pra fechar. Boa. Lembra que eu falei que o Deus pega essas almas que são especiais e puxa pro salão dele? Sim. É a partir dessas almas que ele cria os celestiais, os demônios e os diabos. Tá. Então ele pode depois ter uma alma no salão, ele pode falar assim, cara... Tô precisando de uma parada que você faça lá no mundo, tá afim? Tô, vamos lá então. Aí ele gasta mais essência espiritual dele e aí manda essa alma
como um celestial, como um diabo ou como um demônio, cara, dependendo da missão que ele vai fazer no mundo. Isso é muito foda, Gruntar. Se você pensar em semente narrativa de uma campanha muito longa, de grupos longos e tal, um jogador que, porra, teve um personagem que ascendeu, vamos chamar assim, porra, no futuro tem uma missão, o cara vai evocar uma parada, desce o personagem antigo do maluco como celestial. Caraca, muito foda, cara. Cara, e dá outra opção também, né, pros inimigos. Porque se você tá lutando contra um diabo, um demônio, um cara sinistrão, e aí você mata ele. Beleza, você matou, a alma dele vai voltar, o deus dele vai falar assim, não vou perder essa alma não. Toma aqui, paga o dinheiro, pega a alma dele de volta e manda ele de novo pro plano. E aí a gente simula, e assim a gente simula um pouco o que o D&D já tem. Porque no D&D, se você mata um diabo no plano material, ele vai voltar lá pro inferno. Tá. E aí depois ele pode voltar pro plano material. E pra você acabar de vez com ele, você tem que secar primeiro o Deus, tipo assim, zerar as energias dele, ou pelo menos fazer que não vale a pena ele comprar aquela alma. Perfeito. No D&D, se você for pro inferno e matar o demônio, o diabo lá no inferno, teoricamente aí ele morre. Mas infantil não, infantil dá pra ele ficar voltando... Reciclado direto. Dá pra matar um deus infantil? Cara, não. Pelo menos não normalmente. É claro que se o mestre fizer uma campanha para poder matar um deus, beleza. Mas a gente não acessa muito esse esquema de você interferir nos deuses que estão fora, assim. Deus não tem ficha. Tudo que você bota ficha, o jogador acha que tem que matar, né? Então não tem muito isso, não. A gente deixa isso aí quieto. Botou ficha, pode morrer, né? Se tem ficha, sangra. Se tem ficha, sangra. Se tem um número de ponto de vida, esse número de ponto de vida pode ser zerado, né? Então... Total. Caraca. Aí, Didi, desculpa, você tinha perguntado... Eu tinha falado da parada do celestial... Não, eu acho que você acho que você chegou, a gente chegou nessa questão do bem e do mal dentro das criaturas, ficou bem claro isso. Diga. Eu lembrei o que eu ia falar. Eu ia falar do politeísmo do mundo, assim. Boa. Porque a gente tá falando de deuses, né? E a gente queria criar uma parada, de novo, diferente do padrão do normal. E a gente, então, traz esse mundo mais politeísta. Que a galera sabe que os deuses existem, tem os milagres, todo mundo sabe, e só que você reza de acordo com o que você está precisando. Então, sei lá, você tem um fazendeiro. O fazendeiro, na hora que ele vai plantar, ele vai rezar para Ilinara, deusa da natureza, para dar uma boa, o solo bom, chuva e tudo mais, e ele vai rezar para a deusa da natureza. Quando o filho dele fica doente, ele vai rezar para Rani, que é a deusa ali, que é protetora, que vai ajudar e tudo mais. Quando tem uns bandidos filha da mãe atacando as caravanas dele, as carroças dele, de repente ele vai rezar pra Kurgan, que é o deus mais porradeiro, conquistador ali, pra ajudar os guardas dele a defender a carroça. Então a gente traz essa parada pro mundo, que você vai rezar de acordo com o que você precisa, e inclusive a gente traz isso mecanicamente, porque se você quiser ter um clérigo que reza para todos os deuses, assim, a gente criou uma igreja, uma religião que ela prega a união de todos os deuses e fala que somente com os deuses unidos, Fantir pode escapar do destino caótico aí das profecias e tudo mais. Então você pode fazer um clérigo que reza aí para todos os deuses, dependendo da situação ali, você vai pedir uma parada diferente. Eles não são ranqueados, os deuses, não? Tipo, não são. Tem os Zeus por cima de tudo, não tem... Eles são iguais, assim. E não necessariamente se dão bem, pelo visto, né? Não, tem treta entre eles. Tem treta. RPG é pra resolver problema, tem que ter treta. Se não tiver problema, não tem drama, né? Gruntar, você comentou do D&D, né? E o D&D, tá vindo agora com essa... Ele tá bem mais aberto, é um novo jeito de se olhar para o RPG até, onde você não tem muitas limitações com relação ao que um anão pode ser, um draconato pode ser, você meio que pode ser de tudo, como você mesmo disse, o clérigo ele pode não ter Deus, né, nesse novo D&D, e isso, para quem estava mais acostumado com outro formato, que era bem... não era fechado, mas são as classes bem definidas, as raças e tal... essas limitações da classe, eu pelo menos sempre olhei para elas não como algo limitante, mas como algo interessante de você explorar. Tanto que um dos personagens mais famosos de D&D, principalmente na literatura, é o Drizzt, né?
O Drizzt, ele é um elfo drow, que por essência é uma espécie maligna, e ele olha pra aquilo tudo, pra aquela sociedade que ele vive, ele fala, meu irmão, não concordo com essa porra não. E ele sai, e ele vai pra superfície e se torna um pária na superfície, apesar de ser um guerreiro inenarrável, faz esse grupo de amigos deles que acompanha, né, que o Salvatore leva aí por diversos livros, trazendo, e é uma experiência sensacional de você acompanhar o Drizzt, porque ele tem essa jornada dele de se provar, de ser superior, de precisar essa parada. Óbvio que isso é um problema para algumas pessoas, e é isso mesmo, é complicado, mas ao mesmo tempo isso gera um plot, isso gera uma trama muito interessante, por causa das problemáticas que isso envolve, por exemplo, quando o Drizzt entra numa cidade grande. Ele não pode ficar à vista, porque a galera olha pra ele, meu irmão, capaz da galera prender, matar ele pra cima, a galera vai achar que ele é uma abominação. Você aqui, você vai um pouco mais pro clássico do RPG. Classes estruturadas, com limitações, paladino tem que ter carisma gigante, sabe? Tipo, como é que você situou o Fantir dentro desse momento atual do RPG, com essa permissibilidade muito maior que o D&D vem trazendo? Como é que você veio posicionando isso, cara? Cara, essa é uma parada que eu meio que perdi, eu tive que dar um pouco o braço a torcer. Eu gosto dessas limitações, assim como você tá falando, sabe? Eu acho que a limitação, ela gera história, ela gera conversa. Eu acho que a limitação é boa. Se você pode tudo, a coisa fica meio genérica e meio sem graça. O problema é que é como o jogo é jogado hoje em dia, velho. E aí eu meio que... Nessa eu meio que perdi. Tirando deuses e paladinos, clérigos e paladinos que tem que ter Deus. Que, na verdade, se o mestre não quiser ou se o mestre liberar, dane-se, tá ligado? Cada um faz do seu jeito, né? Mas, de modo geral, a gente acompanha a quinta edição nesse esquema de Fantir. E aí, assim, o que a gente tentou fazer foi dar um twistzinho ou uma história específica para cada uma das raças, por exemplo, dentro do mundo. Então, a gente trouxe para dentro de Fantir todas as raças que estão no livro do jogador. O humano, anão, Goliath, Draconato, o Tiefling, o Azimar, o Gnomo, o Halfling. Só que a gente traz uma historiazinha um pouco diferente, ou um detalhe um pouco diferente que integre essa raça no mundo. Então, por exemplo, os gnomos. O gnomo tem aquele esquema de ser inventor, né, e ser inteligente e tudo mais. O gnomo Fantir, ele tem esse lado de inventor, mas ele levou isso para um lado marítimo. Então, os gnomos de Fantir, eles são os marinheiros, os caras que fazem e constroem os navios, os aparatos dos navios. Caraca, então, que interessante. A raça navegante aí do mundo é gnomo. Maneiro. Aí o orc, o orc tem uma sacanagem porque eu fiz as duas coisas, né? O D&D tá fugindo do orc como monstro. Mas, pô, eu acho que o orc tem que ser monstro. Aí o que a gente fez? Tem o orc, que é o orc jogador, que tem a civilização, tem toda uma história, tem lá a capital dos orcs. A gente fez uma parada do orc que ele tem uma ligação com um companheiro animal, que quando criança ele entra na floresta lá, escolhe, né? Acha um animalzinho, escolhe ele escolhe um animalzinho, e esse animalzinho faz um vínculo quase que mágico com o orc e ele fica com ele a vida inteira. Então, sei lá, se fez pegou um esquilo e... Pode ser esquilo, coruja, rato, o que o jogador quiser, né? Pra poder trazer na história. E esse rato, esse animal, ele vai viver a vida inteira com o orc. Quando o orc morrer, aí o bicho morre também. De então, formas a vida naturais, do bicho vai né? estender junto. Eu ia perguntar isso, porque o esquilo vive uns 6 anos, né? Mas aí de forma natural ele só vai morrer quando o orc morrer. Tá. E aí dá pra criar umas histórias, né? Porque, por exemplo, você pode ter um bicho animal que o orc morreu e o bicho animal ficou lá. Sei lá, um papagaio que agora ele fica lá... falando do antigo companheiro dele. Ou pode fazer o contrário, pô. Você pode fazer um personagem que de repente tá viajando sem o companheiro animal. Você fala, pô, meu companheiro animal, aquele filho da puta lá matou ele, por isso que eu tô indo lá me vingar. Então gera um pouco de história, assim. Tá. Maneiro. Esse é o lado do orc jogador. Aí tem o orc monstro,
que aí eu tô recuperando o orc nariz de porco, nariz de javali, tá ligado? O antigão. Que aí tem um mago filha da puta que pegou o orc e corrompeu esse lance do vínculo animal e transformou esse orc numa outra espécie. Ele é um monstro, cara, que é um orc Malgor. Ele é um monstro. Se você vê esse maluco, mata ele, porque senão ele vai te matar, vai arrancar tuas bolas, vai matar tua família. Ele é o orc filha da puta pra tu dar porrada. E eles são diferentes, assim, fisicamente, né? Pra poder deixar bem distinto. E aí a gente consegue ter as duas coisas. Ter o orc bonzinho, ou mal, né? Porque o humano pode ser bom e mal, então o orc pode ser bom ou mal. É o orc que o jogador joga. E você tem o orc Malgor, que é o orc monstro. Esse orc é monstro, pode matar ele, pode dar porrada. E aí cada raça, cara, tem aí seu lugar no mundo, seu papel no mundo, com a sua história, com a sua coisa. Os humanos, a gente diz que eles são colecionadores, tem quase que uma compulsão aí por coleções. E aí tem um lugar que aí eles são muito acumuladores. O outro lugar, a compulsão deles é por tatuagem, então eles colecionam tatuagens. E aí a gente vai fazendo essa brincadeira com cada espaço, com cada lugar do mundo. E, por um lado, vai ficando o D&D normal, como a galera tá acostumado. Por outro, tem a cara de Frontier que a galera pode usar para incrementar aí as histórias. E é isso, eu não consegui limitar, cara, do tipo... sei lá, não tem que ser guerreiro. Sim. Tá aberto, cada um joga do jeito que quiser. Cara, mas eu sendo muito honesto, assim, eu não tenho uma opinião 100% formada, porque eu tenho muitos pontos a favor desse novo modelo, porque eu acho que quando você abre, não significa que, sei lá, todos os anões são daquele jeito que o jogador tá fazendo. Perfeito. Pode ser que a média dos anões, eles sejam mais guerreiros, mas o cara quer fazer um anão mago, sei lá. E aí, porra, a permissibilidade do jogador poder fazer é até uma parada interessante para impulsionar novas histórias. Pô, o cara, ele tá numa sociedade que não é comum ter magos, mas ele quer ser um mago. Então ele vai passar por uma dificuldade nessa porra aí. Sim. Então eu acho que também traz um pouco dessa parada, porque é pro jogador, né? É uma trama, é uma coisa... Quando é pro jogador, é uma coisa que não é necessariamente comum. É uma parada que pode abstrair de uma regra social, abstrair das conveniências, né? Das coisas que são comuns assim na sociedade, pro jogador poder ter a sua trama diferenciada. Mas, ó, a gente tá chegando aqui já nos finalmente desse programa e vamos dar uma passada rápida, porque foi dia 7, começou o financiamento coletivo. Você tá ouvindo na data, você tá ouvindo na sexta-feira. Você tá ouvindo na sexta-feira. Foi na terça-feira passada. Provavelmente você tá ouvindo, já cumpriu todas as metas, já tá se Deus lançando quiser, campanha extra, meta extra. Tomara. Gruntar, então olha só, quais são as vantagens da gente investir no MeepleStarter aí direto no lançamento e ajudar o financiamento, cara? Primeiro isso, né, cara? Financiamento coletivo acabou virando pré-venda. Com a gente não é muito assim, a gente precisa dessa grana para poder produzir o mundo. A gente tem muitas ideias, muitas histórias, mas a gente precisa de grana para imprimir, precisa de grana para pagar os artistas. Cara, a arte de Fanti tá ficando um negócio maravilhoso, muito lindo. Se você der uma olhada lá na página do MeepleStarter, você vai ver um pouco das artes que a gente está propondo. Lá vai ter uma prévia também do livro, já com uma diagramação que deve ser aí muito perto do original, né? Do que vai vir o livro lá na frente. Então a gente precisa dessa grana para poder realizar esse sonho e realmente ter o produto aí em mãos. Tomara que quando a galera esteja ouvindo isso aí, as metas já estejam batidas, né? Tomara. O que não impede vocês de entrarem lá e apoiar mais, né? Pô, total, isso. Eu acho que assim, cara, não consegui falar nem 10% do que tem no livro. Não, mas que bom, que aí o pessoal pode ler também um pouco no livro, né? Senão spoila tudo. Eu acho que isso é maneiro, porque eu conseguiria ficar aqui horas falando de Fanti e a gente trabalha com esse cenário já há muito tempo. Então, eu realmente acredito que vai ficar um produto muito legal, assim. A gente vai ter uma parada que realmente não tem tanto no mercado hoje em dia. São poucos os cenários existentes, tanto para D&D quanto para outros sistemas. É um cenário que vai ajudar muito os mestres a criar suas aventuras e vai inspirar os jogadores a fazer seus personagens. Eu acho que é uma parada que realmente vai adicionar todo mundo que gosta de RPG, e a gente tem o sonho de transformar aí Fantir num mundo assim que vai ficar conhecido, né? Eu vejo muito o caminho que Tormenta trilhou todos esses anos, e é um nosso assim poder pegar um caminho
que seja um pouquinho parecido com o que Tormenta teve, né? Para daqui a décadas a gente tá falando de Frontier ainda. E, sei lá, meus filhos estarem trabalhando com Frontier. Já pensou, né? Eu penso muito nisso. A gente quer trazer material no futuro, né? Claro que o material no futuro vai depender um pouco do sucesso desse financiamento. A gente quer muito, mas precisa aí ver como vai ser a aceitação do mercado da galera. Mas é isso, velho. A gente tá trazendo um livro para você poder criar aventuras pro resto da sua vida. Porque tem tanto material dentro de Frontier que a possibilidade é essa. Você pode usar ele para criar aventura pro resto da sua vida. Ó, e tu faz uma parada muito foda, porque se você quiser saber qual é a sensação de Frontier, o Gruntar já tem uma série de campanhas ao vivo. Perfeito. Já, tá tudo lá que você pode entrar pra tu entender, exato, lá no canal dele, que tu pode entender, tu vai entender a vibe, tu vai entender a pegada. Cara, eu passando rápido tem o quê, Gruntar? Eu aqui, só rapidinho já vi 3 aqui que são dentro de Frontier, assim. Tem 3 campanhas recentes que a gente tá fazendo, que estão em Frontier, já com essa lore toda nova, né? São 2 mesas que eu faço, uma que é o Sentinelas, a outra que são os Spellcasters, e tem uma outra que só que a galera morreu, que é o RPG das Antigas, que eu matei todo mundo. Mas tá com a lore de Frontier também, na moral. E aí tem a mesa do Beholder, cara, do Legado Elemental, que também tá com a lore recente aí de Frontier pra galera poder curtir. Fora isso, eu tenho vários vídeos, assim, falando de lore, dos deuses, das raças, do porquê jogar Frontier, fala das singularidades, dos milagres, que são coisas que o mestre pode usar pra fazer as aventuras, que dá um lado mais fantástico aí pro mundo. Então tem todas essas opções, tem esses vídeos todos lá no canal que a galera pode dar uma olhada. Irado. E irado, quando tudo isso acabar, vai ter a versão para crianças infantil. Tá sacanagem.